Isso mesmo, vamos lá continuar fechando a nossa domingueira VIP, não é mesmo? Você agora vai fazer a nossa última prova do dia da Banca CEPES, para que você possa aí fechar com chave de ouro a sua revisão para a prova de português do próximo domingo. Você vai ser aprovado, você vai cruzar comigo lá pelos corredores da UFPA e a gente vai se conhecer pessoalmente, mas eu sei que você já se inscreveu aí no canal, já curtiu o vídeo, já encaminhou para outras pessoas, fazendo assim mais a divulgação, para que mais e mais pessoas possam compartilhar essas informações, porque transmitir conhecimento é o nosso maior legado. Vamos para mais uma prova da Banca CEPES, a banca da UFPA. Prova para nível superior. Vamos lá. É isso mesmo. Sim, sim, sim. Sim, né? A redação do seu concurso vai ser baseado no texto da prova de português, por isso você vai ler o texto com toda boa vontade. O texto da sua prova é o texto mais lindo que você já viu em toda a sua vida. Não brigue com ele, tá bom? Internalize o texto. Leia duas vezes, não é prejuízo de tempo. Vamos lá? Não sabia que era preciso. Ao contrário do que afirmam os ingênuos, todos o somos uma vez por outra, não basta dizer a verdade. De pouco ela servirá ao trato das pessoas se não for crível, e talvez até devesse ser essa a sua primeira qualidade. A verdade é apenas meio caminho, a outra metade chama-se credibilidade. Por isso, há mentiras que passam por verdades e verdades que são tidas por mentiras. Essa introdução, pelo seu tom de sermão da Quaresma, prometeria uma grave e aguda definição de verdades relativamente absolutas e de mentiras absolutamente relativas. Não é tal. É apenas um modo de me sangrar em saúde, de esquivar acusações, pois, desde já o anuncio, a verdade que trago hoje não é crível. Ora, vejamos se isso é história, se isto é história para acreditar. O caso passa-se num sanatório. Abro um parênteses. O escritor português que escolhesse para tema de um romance a vida de sanatório talvez não viesse a escrever A Montanha Mágica ou O Pavilhão dos Cancerosos, mas deixaria um documento que nos afastaria da interminável ruminação de dois ou três assuntos eróticos sentimentalo-burgueses. Adiante. Porém, que esta crônica não é lugar de torneios ou justas literárias. Aqui só se fala de simplezas cotidianas, pequenos acontecimentos, leves fantasias. E hoje, para variar, de verdades que parecem mentiras. Verdade, por exemplo, é o doente que entrava para o chuveiro, punha a água a correr e não se lavava. Durante meses e meses não se lavou. E outras verdades igualmente sujas, rasteiras, monótonas, degradantes. Mas vamos à história. Lá no sanatório, dizia-me aquele amigo, havia um doente, homem de uns 50 anos, que tinha grande dificuldade em andar. A doença pulmonar de que padecia nada tinha a ver com o sofrimento que lhe arrepanhava a cara toda, nem com os suspiros de dor, nem com os trejeitos do corpo. Um dia até apareceu com duas bengalas toscas a que se amparava, como um inválido, mas sempre em ais, em gemidos, a queixar-se dos pés, que aquilo era um martírio, que já não podia aguentar. O meu amigo deu-lhe o óbvio conselho: mostrasse os pés ao médico, talvez fosse reumatismo. O outro abanava a cabeça, quase a chorar, cheio de dó de si mesmo, como se pedisse colo. Então, meu amigo, que lá tinha suas caladas amarguras e com elas vivia, impacientou-se e foi áspero. A atitude anunciou-lhe que ia mostrá-los ao médico, mas que antes disso gostaria que o seu bom conselheiro os visse. E mostrou. As unhas, amarelas,
encurvavam-se para baixo, contornavam a cabeça dos dedos e prolongavam-se para dentro, como biqueiras ou dedais córneos. O espetáculo metia nojo, revolvia o estômago. E quando perguntaram a esse homem adulto por que não cortava ele as unhas, que o mal era só esse, respondeu: não sabia que era preciso. As unhas foram cortadas, cortadas a alicate. Entre elas e cascos de animais, a diferença não era grande. No fim das contas, pois não é verdade, é preciso muito trabalho para manter as diferenças todas, para largá-las aos poucos, a ver se a gente atinge enfim a humanidade. Mas de repente acontece uma coisa dessas e vemos diante de um de nosso semelhante que não sabe que é preciso defendermos todos os dias da degradação. E nesse momento não é em Unissar. José Saramago, A Bagagem do Viajante. Crônicas. Daí podia sim sair um tema de redação, não sobre essa história aí imunda, né, do cara que não cortava as unhas, mas sobre as verdades relativas e de relativas mentiras, né, alguma coisa assim que ele falou. Bacana? Legal, 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 legal. Leia o seu texto tentando sugar de lá as mensagens que estão, porque é daí que vai sair o seu tema da redação. Bacana, muito legal. Com base na leitura do texto, pode-se depreender que um de seus propósitos é criticar as pessoas que contam mentiras, que passam por verdades. Ele deu essa pincelada, mas não era esse o propósito do texto. Argumentar que mentiras podem ser tidas como verdades, mas não o contrário, ele mostrou que as duas coisas acontecem. Provar que a verdade por si só não é suficiente, o crédito a ela é necessário, lembra? Credibilidade, né? A verdade é só a metade do caminho, a outra metade se chama credibilidade. Do, Bora lá, refletir sobre a definição de verdades relativamente absolutas e de mentiras absolutamente relativas. Esse podia ser o tema da sua redação. Descrever os efeitos de verdades e de mentiras conforme sua relatividade ou absolutismo. Do trecho que você vai ler depois, é correto afirmar. Ó, tá vendo? Não precisa ler o texto. Você acabou de ler o texto. Para que você vai ler isso aqui, criatura? Primeiro, ver qual é a pergunta. De repente, não é nem preciso ler esse trecho. Você acabou de ler o texto, está com ele fresquinho aí na sua cabeça. O vocábulo porque introduz uma pergunta indireta? Com certeza. Se é porque separado, é porque de pergunta. Se é porque separado, é porque de pergunta, o porque junto é porque de resposta. Leva isso para a prova que você vai se dar bem. Porque separado é porque de pergunta. Não é necessário que tenha o sinal de interrogação. Quando tem o sinal de interrogação, é pergunta direta. Quando não tem o sinal de interrogação, é pergunta indireta. Mas se é porque separado, é porque de pergunta e o porque junto é porque de resposta. Mas é importante fazer uma ressalva. Existe também o porquê separado, que dá para trocar por pelo qual. Aí também você sabe que é um porquê de mentira, né? Porque pelo qual é a preposição por e o pronome relativo, tá bom? Então, mas tudo bem. O porquê separado também é aquele que dá para trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Fechou? Vamos lá. E quando perguntaram a este homem adulto por que não cortava ele as unhas, ó, é uma pergunta, mas não tem o sinal de interrogação. Isso é uma pergunta indireta. Coloca isso na tua cabeça. Por que separado é porque de pergunta, a não ser que ele possa ser trocado por pelo qual, aí não tem nada a ver com porquê. É o pronome relativo por, é a preposição por, mais o pronome relativo. Então, número um está perfeito. Porquê de pergunta é porquê separado. Se o número um está correto, você já vai lá e elimina. Nossa Senhora. Ah, não. Elimina pelo menos a letra B. Não pode ser a letra B, porque não tem o número um. E não pode ser a letra D, porque não tem o número um. Você sabe fazer isso, não sabe? Por favor, faça sempre isso. Faça sempre isso, tá bom? Elimine a alternativa. E olha só o que é bacana de você eliminar a alternativa. Olha o que é legal de você eliminar a alternativa. Eu não sei se eu estou te ajudando, eu espero que sim.
Para que no dia da prova tu vai ler o item 2? Me diz. Por que no dia da prova tu vai ler o item 2? Se ele está presente em todas as alternativas que sobraram. O item 2 está correto, pessoal. Você não tem que perder tempo com ele no dia da prova. Eu nem vou ler isso aí. Eu já sei que o 2 está certo, mesmo sem ler o 2. Essa é a vantagem de fazer eliminação de alternativa. Tá legal? Item 2 está correto. A gente vai ler agora para a gente saber por que ele está correto. Mas você, no dia da prova, não vai ler. Tá combinado? Por meio de um segmento descritivo, né, fazendo uma descrição, contando em detalhes, apresenta-se a situação dos pés do homem doente, o que nos permite concordar com a avaliação do autor de que se tratava de um espetáculo que metia nojo, envolvia o estômago perfeito, uma questão de interpretação que você não precisaria se preocupar na hora da prova, porque você já está vendo que está certo. Não é legal isso? Agora tu tem mais duas chances de acertar. Não entendeu a terceira? Vai para a quarta. Entendeu? Poxa, não tem como errar essa questão, pessoal. No trecho, caso as vírgulas fossem suprimidas, não haveria mudança de sentido? Claro que haveria mudança de sentido. Pessoal, cuidado. De sentido, né? Na verdade, teria mudança de gramática, né? Na verdade, na verdade, teria mudança de gramática. Como assim? As unhas amarelas encurvavam-se para baixo, né? Encurvavam-se. A Maria. Encurvavam-se para baixo, não é mesmo? Então, assim, eu quis reforçar aí, eu quis reforçar essa história do amarelo, tá bom? Mas, de qualquer forma, as unhas são amarelas. O que ia mudar mesmo era a gramática. O que ia mudar mesmo era a gramática, tá bom? Por quê? Porque se eu tirar as vírgulas, as unhas amarelas, a amarela vai ser uma mera característica das unhas, vai ser chamado de adjunto adnominal. Com a vírgula, sabe o que é amarelas? Anota aí, é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é uma característica adquirida das unhas. As unhas encurvavam-se amarelas, né? Então, assim, caso as vírgulas fossem suprimidas, não haveria mudança de sentido? Tá bom, não haveria mudança de sentido, mas haveria mudança de gramática, tá bom? Então já é a letra C a resposta. Mas bora ver por que a 4 está errada. Não sabia que era preciso, as aspas nessa frase, né? Não sabia que era preciso indicar o turno de fala do homem. Opa, sim, não, peraí então. Não sabia que era preciso é discurso direto. Opa, vamos mudar já já o nosso gabarito. Não sabia que era preciso é discurso direto, você já sabe sobre isso, né? É a fala de alguém. E as aspas indicam o turno de fala, como assim o turno de fala? Era a vez dele falar, e ele falou. Tá certo. Olha, o item 4 tá certo. Então o item 3 vai ter que ficar errado já já. O item 3 vai ter que ficar errado, não é mesmo? Por que que o item 3 vai ficar errado, pessoal? Bora lá, é pela história do mesmo. Se eu dissesse as unhas amarelas, amarelas vai ser apenas uma característica da unha, uma característica própria da unha, não é? As unhas amarelas, as unhas são amarelas, tá bom? Então, quando eu digo as unhas amarelas, sem vírgulas, é uma característica própria das unhas, tanto que é chamado de adjunto adnominal. Mas quando eu coloco a vírgula, passa a ser uma característica adquirida. Olha, as unhas amarelas, encurvavam-se para baixo. Quer dizer que elas não eram amarelas, elas ficaram amarelas. Legal, vai mudar de sentido sim. Olha, por isso que é bom jogar com alternativa, pessoal. A resposta dessa questão não é a letra C, é a letra D. Bom, bacana, né? Muito legal. Muda sim. Você entendeu agora o sentido? Quando eu digo as unhas amarelas, elas eram amarelas mesmo. Elas eram. Tá? A característica própria delas. Mas se eu colocar vírgula, olha, as unhas amarelas, quer dizer que elas não eram amarelas, elas ficaram amarelas. Vai mudar de sentido sim, se eu dar a vírgula daí. Vai mudar tanto a gramática quanto o sentido. Não esquece que sem vírgula é adjunta de nominal, com vírgula é predicativo do sujeito. Resposta é a letra D. Que legal. Agora vamos para a questão 3. Em relação ao sentido dos vocábulos expressões do texto, é correto afirmar. Ah, crível é aquilo que se crê, né?
aquilo em que você crê, é crível, é possível crer. Não é aquilo que é inaceitável, não tem nada a ver, né? Tá errado aqui a letra A. Crível é aquilo que se pode crer, que é possível crer. Abro um parênteses, explico. Não, eu não estava explicando nada, não. Isso aqui foi uma informação a mais lá na hora do texto, tá bom? Um dia até apareceu com duas bengalas toscas que se amparava. Ele se amparava nas bengalas, né? Se sustentava. Opa! Se sustentava nas bengalas. Bacana. Tá aqui a resposta, pessoal. Agora sim, ficou perfeito. O então não tem nada a ver com no entanto. O então é mais para conclusão, né? E o no entanto, você já sabe, é da família da adversidade. Adversidade. Óbvio, não tem nada a ver com coloquial, né? Coloquial é essa nossa fala aqui do dia a dia, sem aquele compromisso rigoroso com a gramática, tá bom? Não tem nada a ver. Resposta é realmente a letra C. O trecho em que o segmento assinalado expressa a conclusão. Conclusão. Quando você diz ao contrário do que se afirma, você está iniciando uma nova discussão, não é? Você não está concluindo o que você disse anteriormente, você está fazendo uma coisa oposta aí, não é mesmo? Tem mais uma relação de adversidade, na verdade. Por isso, há mentiras que passam, olha aí, o por isso é conclusivo, pessoal. Por isso, portanto, logo, pois, o pois, depois do segundo verbo lá da oração coordenada. Bacana? Aqui que está aqui a conclusão. Já é a resposta, sem medo. Isso aqui você não erra nem que você queira. Letra C trouxe uma relação de tempo, né? Ó, desde já, relação de tempo. A letra D trouxe uma relação de adição, né? Nem faz isso, nem faz aquilo, né? Uma relação de adição. E a letra E trouxe de novo uma relação de adversidade. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Vamos para a questão 5. Opa, já vai acabar, ó. Ah, o que é isso? Outra 8.112 para você, logo na sexta questão, você vai acertar também, não é? Os segmentos em destaque revelam a avaliação do autor em relação a ideias, fatos tratados, exceto. Todas estão certas, menos uma. Ao contrário do que afirmam os ingênuos, todos os somos uma vez por outra. Todos os somos. Isso aqui é uma opinião, né? Eu tô falando. Avaliação, pessoal. Avaliação é opinião. É opinião. Tá legal? Ah, pronto, letra A trouxe uma opinião, né? Todos somos ingênuos uma vez por outra. E aqui ele disse que alguma coisa parecia um sermão, mas não é tal, não é. Estou te informando que não é, ou te informando, né? Será que é essa a resposta? Abra um parênteses. Esse abre um parênteses, quando ele trouxe essa informação que o cara que quisesse escrever sobre o manicômio não ia escrever tal livro e tal livro, foi uma opinião dele, não foi? Pois não é verdade? De novo, ó. Espetáculo metia nojo, de novo, opinião. Pessoal, bora lá. Letra B ou letra C? Ah, se a gente marcar a letra B aí, ó, se a gente marcar a letra C como opinião, vai estar contrariando bem aqui, ó. Vê? Não era aqui que tinha essa questão? Não, né? Tá. Abra um parênteses, ele só deu uma informação a mais. Ah, daqui, a letra B da terceira, ó. Ele só deu uma informação a mais, não é? Só isso, ele não estava explicando, muito menos dando a opinião dele. É verdade, muito bem. Aqui não tem nada a ver com opinião. Pessoal, leia a sua prova com toda a calma do mundo, leia todas as questões com naturalidade que você vai conseguir marcar as respostas corretas, beleza? É isso aí. Espero que você realmente consiga a sua aprovação, que a gente se encontre lá pelos corredores da UFPA e que você realmente possa divulgar esse vídeo para mais e mais pessoas. Tá bom, pessoal? Valeu? Até mais. Boa prova, bons estudos. Mantenha a tranquilidade. Valeu.